Antes de ler Ken Follett, eu preciso que você saiba disso. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livros, de literatura, de leitura em geral, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo antes de ler X. Eu já fiz sobre o Stephen King, que você pode ver aqui em cima. E hoje eu quero falar sobre o Ken Follett. Após desses vídeos antes de ler X autor, é para que eu possa contextualizar vocês sobre o autor antes de você pegar alguma obra deles, ou até depois também. Então, o propósito é que eu te dando essas informações, a sua experiência lendo alguma coisa desse autor vai ser muito mais completa, vai tudo fazer um pouco mais de sentido. E hoje eu vou falar sobre o Ken Follett, um dos meus autores preferidos. Eu fiz até um ranking de todos os livros que eu li dele, um ranking de melhor para pior, você também pode ver aqui em cima. E vamos começar a falar sobre o Ken Follett. Ele nasceu em 1949 no país de Gales, e aí ele foi ele cresceu em Londres, ali na Inglaterra. E por que isso é importante? Porque ele nasceu logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele nasceu em 49, e ele foi morar e teve adolescência e foi desenvolvendo como homem ali na Inglaterra. E foi uma fase que estava muito forte a Guerra Fria. Guerra Fria, que você não sabe, é aquela tensão entre os Estados Unidos e os aliados, né, Inglaterra junto, contra a União Soviética. Então não tinha guerra, eles não se batiam um no outro, mas sempre tinha aquela... Puta, o que será que eles estão tramando contra a gente? O que um está tramando contra a gente? Então, espionagem estava acontecendo muito na época. Então, inclusive foi uma época que começou o 007, né, o maior espião de todos os tempos aí. Então era uma fase que o Ken Follett estava ali se desenvolvendo. Então o Ken Follett estava estudando em Londres, ele virou repórter. O sonho dele era ser repórter investigativo, mas ele falou que ele nunca chegou na categoria para ser um deles. Ele se envolveu em partidos políticos, principalmente de centro-esquerda da época. E aí que ele largou para começar a escrever os seus romances e suas histórias, suas obras literárias, sua bibliografia, sendo melhor assim. E por que é importante isso, esse background dele? Porque todos os livros que ele vai escrever, principalmente no começo de carreira, é sobre espionagem, e ele faz uma investigação muito grande em cima das coisas que estão acontecendo no contexto histórico que está tendo lá. E até nos próprios personagens, quais são os afetos deles, quais são os medos deles e o que eles querem tirar em favor da sua pátria, porque normalmente a espionagem é assim, né? Então tem isso, e também uma coisa que você sempre vai notar nas obras do Ken Follett é que ele sempre, por mais que tenha lá o protagonista, ele vai ser meio que imparcial em relação aos lados. Então, por mais que tenha um personagem aqui conflitando com outro personagem aqui, e esse aqui é o protagonista, ele vai conseguir te dar todo o histórico de cada um dos dois, para você, mesmo torcendo para um, você vai começar a ter empatia pelo outro também. Você vai falar, puta, eu tô entendendo por que esse cara tá indo contra esse cara, mesmo que eu tô torcendo para esse cara. Então faz sentido, as coisas estão... Não é tipo, a pessoa não é só ruim porque ela é ruim, a pessoa aqui não é só boa porque ela é boa. Cada um tem os seus objetivos e os seus anseios e seus medos e seus desejos ali na vida. E ele é muito forte em te proporcionar isso nas histórias dele. Outra coisa que você tem que saber é que o Ken Follett, ele tem meio que, durante toda a sua vasta bibliografia, ele tem ali dois polos, que é o polo de espionagem e conflito internacional. Então, desde o primeiro livro oficial dele, né, o Buraco da Agulha, até As Espiãs do Dia D, até o Triplo Espionagem, que tem resenha aqui no canal, inclusive, ele envolve espião e pessoas tentando descobrir coisas e como trazer a informação para a pátria da pessoa. Então ele sempre envolve esse ambiente. E também tem o outro lado do Ken Follett, que é o de ficção histórica, que inclusive eu acho que ele é o mais famoso por isso, porque, por exemplo, ele tem as trilogias do Pilares da Terra, ele tem a trilogia do século, né, Queda de Gigantes, de Inverno no Mundo e Eternidade por um Fio. E ele consegue trazer contextos históricos, não necessariamente conflitos de guerra e tal, mas ele consegue trazer momentos históricos e trazer personagens ali de ficção. Ele acaba colocando personagens femininos muito fortes, que na época de espionagem, que era predominantemente masculino, não poderia ter. Então ele acaba colocando personagens femininos muito fortes, ele acaba
colocando outros tipos de intrigas, outros tipos de suspense nas histórias que ele não conseguiria colocar lá. Então o Ken Follett sempre tem esses dois lados, né? O lado de espionagem, que é meio que o começo da carreira dele, e depois de ficção histórica, que é o que ele produz mais hoje em dia. E um ponto muito positivo dos personagens do Ken Follett é que, normalmente, como ele coloca lá, ali, cada personagem tem as suas ambições, todos os personagens têm um ar de proatividade, no sentido que eles não ficam, os protagonistas, os personagens, eles não ficam sentados assim, aí acontece alguma coisa com eles, eles têm que se mexer. Não, todos eles têm as suas ambições e eles vão atrás dos seus objetivos para conseguir cumprir isso. E isso deixa a história muito mais dinâmica e deixa muito mais interessante os conflitos e o desenrolar da história por si mesmo. Então quando você for ler o próximo livro do Ken Follett, tenha isso em mente, tenha isso, toda essa história que ele tenta criar para você, todos os conflitos, e tenha ciência de que aquele contexto que ele está criando ali provavelmente foi muito perto do real que aconteceu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de ler Ken Follett, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aí sua curtida. Até o próximo vídeo. Tchau!